No início do ano de 1979, o exilado cubano Filiberto Cárdenas foi abduzido na frente de uma família amiga. Mais tarde, ele teve um outro encontro onde apresentou sua esposa a seus abdutores. Este pode ter sido o primeiro caso registrado em que o abduzido original foi capaz de introduzir com sucesso outra pessoa nos eventos do contato e levá-la a bordo de um UFO. Numa quinta-feira, dia 3 de janeiro de 1979, por volta das 18 horas, Filiberto Cárdenas, então 45 anos, acompanhado por 3 membros da família Martí, Fernando, de 46 anos, sua esposa Elizabeth, de 36, e sua filha Mirta, de 13, estavam trafegando pela estrada Okeechobee, retornando depois de tentarem sem sucesso comprar um leitão para o jantar de domingo à noite. Repentinamente, o veículo pertencente a Filiberto começou a apresentar problemas elétricos. O motor parou e seus faróis e todas as outras luzes do carro se apagaram. Fernando, que dirigia a pedido de Filiberto, que alegou estar cansado, tentou dar a partida, mas não havia corrente elétrica. Os dois então resolveram sair do carro para levantar seu capô, na esperança de descobrirem o que estava errado. Enquanto procuravam por algum defeito, eles viram o motor começar a refletir uma luz que se alternava nas cores vermelha, violeta, azul, laranja e depois branco azulado. Eles também ouviram um zumbido intenso, como de um enxame de abelhas, e o carro começou a tremer. Filiberto tentou se mexer para ver o que era, mas estava paralisado, incapaz de fazer qualquer movimento. Em seguida, ele ouve os gritos das mulheres no carro e, ao olhar para baixo, viu que estava suspenso no ar e subindo. Quando Filiberto se encontrava a uma altura de cerca de 3 metros, tudo ficou escuro. E ele não se lembrava de mais nada que havia acontecido. A próxima coisa que Filiberto se lembrava é de acordar com 2 luzes brilhantes vindo na sua direção. Ele ouviu o som de freios e pneus derrapando. Em seguida, ele foi ajudado por um homem que o levou para fora da estrada. Posteriormente, Filiberto soube que estava na Tamiami Trail, uma estrada que ficava a cerca de 26 km de onde ele havia desaparecido. O policial William Christian foi quem encontrou Filiberto. Eram cerca de 8h15 da noite, 2 horas depois dele ter sido elevado ao feixe de luz diante dos olhos dos seus amigos. Fernando Martí, que também estava olhando embaixo do capô com Filiberto, viu também o motor refletindo a luz com várias cores, e depois viu os pés de Filiberto subindo acima do capô, à sua esquerda. Ele também sentiu que começava a flutuar, então pulou em cima do motor ainda quente para se segurar, algo que provavelmente o salvou do mesmo destino do amigo. Quando a luz diminuiu e ele sentiu que não estava mais sendo elevado, olhou para fora do capô e viu Filiberto subindo e gritando: "Não me levem, não me levem." Ele assistiu o amigo flutuar sobre o feixe de luz até entrar numa forma escura que depois voou para o oeste. Fernando correu ao redor do carro para confortar as mulheres trêmulas e gritando, e disse: "Eles levaram Filiberto, eles levaram Filiberto." As mulheres estavam apavoradas, principalmente a esposa de Fernando, Elizabeth, que ao sentir o carro tremer, pensou ser um terremoto, algo que a assustava muito, já que havia passado por uma experiência assim quando morava na Califórnia. O terremoto vivido pela família Martí marcou tanto Elizabeth que a família resolveu se mudar para a Flórida. Fernando então entrou no carro e tentou dar a partida. O motor do carro até funcionou, mas ficou engasgando, como se a gasolina estivesse no fim ou algo assim. O carro permaneceu assim por um tempo, mas voltou a funcionar normalmente. Fernando parou assim que encontrou um posto de gasolina e pediu para usar o telefone. Imediatamente ele ligou para a polícia para informar o ocorrido, mas eles disseram que ele deveria ligar de um telefone público. Fernando então voltou para o carro e dirigiu até a cidade de Hialeah, onde encontrou o telefone público. Ele ligou novamente para a polícia e relatou o que havia acontecido. Depois disso, ligou para a esposa de Filiberto, Iris, e contou que um objeto com uma grande luz havia levado seu marido. Ela queria mais detalhes, e ele tentou, sem sucesso, explicar algo que ele próprio não entendia. Iris então começou a chorar.
Assim que Fernando desligou o telefone, eles conseguiram um sobrinho para levá-lo onde Filiberto havia desaparecido. Depois de verificar com a polícia e descobrir que eles não sabiam de nada além da ligação de Marte, ela e o sobrinho começaram a ver o que podiam descobrir. Quando Filiberto foi encontrado por volta das 8 da noite, a polícia notificou Iris e ela correu para a delegacia. Chegando lá, ao ver o estado do marido, resolveu levá-lo para ser atendido numa clínica local. Quando estavam na clínica, e ao tomar conhecimento do que havia ocorrido a Filiberto, alguém sugeriu que fosse feito um exame de radiação, já que ele havia entrado em contato com um UFO. A clínica não estava aparelhada para fazer um exame assim, então Filiberto foi levado ao Jackson Memorial Hospital, em Miami, por volta da 1h30 da manhã do dia 4, para ver o que eles poderiam fazer. Seus registros médicos mostram que ele se queixou de dores nos joelhos e que sua visão tinha perdido o foco na última hora. Após os raios-x e um exame geral, o hospital diagnosticou sinais vitais estáveis, uma abrasão na testa e uma lesão amarela no ombro direito. Ele também passou por testes no hospital para descobrir se ele havia sido contaminado por radiação por uma equipe da Força Aérea enviada pela base aérea de Homestead, ao sul de Miami. Os testes deram negativo e ele foi liberado e enviado para casa. No dia seguinte ao acontecimento, foi recrutada uma equipe para a investigação do fato, contendo médicos, psicólogos, neurologistas e hipnoterapeutas. Também tomou parte do grupo o Dr. J. Allen Hynek, então professor de astronomia da Universidade de Ohio. Um exame meticuloso inicial revelou que Cárdenas tinha cerca de 108 marcas de queimaduras pequenas por todo o corpo, que coincidiam com pontos de acupuntura. Filiberto posteriormente desenvolveu vários sintomas estranhos, como sede e suor excessivos, odor corporal de enxofre, memória curta, ondas de calor e frio e disfunção sexual. Sua urina era de um marrom amarelado muito escuro e tinha um odor ruim. Durante o período da abdução, a base aérea de Homestead não detectou nenhuma atividade aérea incomum no seu radar. No relatório oficial da polícia, consta que esse foi um contato imediato de 3º grau, algo que até então jamais havia sido reportado por nenhum órgão oficial norte-americano. O Dr. José Eder, um hipnoterapeuta local que não tinha posição pessoal em relação aos UFOs, seja pró ou contra, regrediu Filiberto à experiência 4 vezes para ampliar detalhes e ajudar a restaurar a sua memória perdida. Isso tinha que ser feito em espanhol, pois Cárdenas não era fluente em inglês. Filiberto, então, já sob hipnose, disse que depois de ter sido paralisado por uma combinação de luz e sons misteriosos, acordou sentado em um assento que parecia prendê-lo por algum tipo de sucção, que restringia todos os seus movimentos. Ele estava em uma sala pequena. Ao seu lado haviam 3 figuras estranhas. Os seres tentaram se comunicar com Filiberto, falando em um idioma que parecia para ele alemão. Quando eles perceberam que Filiberto não os entendia, um dos seres girou o botão do lado direito do seu peito e depois começou a falar em inglês. Filiberto indicou que também não o entendia. Mais uma vez, o ser girou o botão e começou a falar em espanhol, com sotaque português ou italiano, algo que também dificultou um pouco o entendimento de Filiberto. Dentre outras coisas, esse ser falou para Filiberto sobre a grande energia dos órgãos sexuais, a necessidade de uma religião diferente, o afundamento da Califórnia no Pacífico, um ator que futuramente seria eleito presidente dos Estados Unidos, e o fim trágico do então presidente do Egito, Anwar al-Sadat. Mais previsões incluíram a morte de uma atriz muito famosa, a cura para o câncer, a República Popular da China lutando contra a Rússia pelo controle da Ásia, uma guerra árabe no Oriente Médio, eventualmente envolvendo a Arábia Saudita e Israel também. Mas o mais importante de tudo foi que 6 pessoas da Terra estariam voltando em um UFO publicamente para entregar uma mensagem. Isso deveria ter ocorrido 3 meses após a abdução de Filiberto. Enquanto isso, eles continuaram fazendo testes no corpo de Filiberto, deixando as 108 marcas em seu corpo. Os seres então o levaram para outra sala maior. Nas paredes das salas eles projetavam imagens, algo como imagens de televisão, que mostravam cenas do passado, do presente e também do futuro. Depois disso,
eles se dirigiram para uma espécie de porto, onde haviam várias naves, e Filiberto foi levado para dentro de uma delas, onde foi colocado em um assento semelhante ao primeiro, que o sugava, impedindo seus movimentos como no anterior. Os UFOs então decolaram e Filiberto viu que parecia ser o trecho estreito de uma praia se aproximando. Os UFOs então começaram a mergulhar no mar. Na frente deles, Filiberto agora podia ver um túnel com paredes que pareciam iluminadas, como se fossem fosforescentes. Sua nave entrou nesse túnel e mais tarde parou em um local completamente seco. Parecia uma grande caverna, mas ele notou que não havia estalactites ou estalagmites. Era um lugar muito grande. Nesse local, os seres desembarcaram da nave com ele e o levaram para uma rocha, onde o deixaram se sentar. Eles abriram uma porta enorme e várias pessoas apareceram. Filiberto sentiu como se não pudesse respirar e uma forte pressão no peito. As sensações e odores eram muito estranhos naquele lugar. Nesse momento, alguém veio a Filiberto e disse: "Bem-vindo." Esse indivíduo falou com ele em um espanhol perfeito, com sotaque sul-americano. Ele informou a Filiberto que era da Terra e trabalhava há algum tempo com aqueles seres. Depois de ter atravessado Filiberto por outra porta em direção a uma rua do que parecia ser uma cidade, eles entraram em um pequeno prédio. Nesse lugar, Filiberto sentiu como se fosse sugado contra uma parede. Esta parede virou uma vez e se converteu em uma espécie de mesa. Das paredes vinham braços mecânicos, cheios de instrumentos, com os quais eles olhavam e testavam a maior parte do seu corpo. Nesse momento, Filiberto também teria recebido implantes dos seres extraterrestres, colocados, segundo descreveu sob hipnose, em seus ouvidos. Ao terminar o exame, eles o deixaram se levantar. Então, Filiberto foi levado para uma grande sala, onde havia uma nave em posição vertical, como se fosse um foguete. Eles entraram nela e encontraram mais 3 seres, que o colocaram em um daqueles assentos de sucção como antes, e depois partiram na nave. Filiberto não viu nada do que estava acontecendo lá fora. Após uma curta viagem, a porta do UFO se abriu e Filiberto foi deixado do lado de fora, onde foi encontrado mais tarde. Filiberto retornou várias vezes ao local da abdução, e sempre que chegava lá, os ponteiros do seu relógio ficavam loucos. Ele chegou a ouvir um zunido que vinha dele. Por algum tempo após o retorno, cada vez que Filiberto tocava o relógio com seu dedo indicador direito, ele acelerava seus ponteiros e zunia novamente, algo que ele demonstrou para sua esposa e alguns amigos. Enquanto ficava no local da abdução, ele ouvia as vozes dos seres na sua cabeça e recebia informações. Mais tarde, ele passou a fazer isso mesmo sem estar naquele local. Em 21 de fevereiro de 1979, cerca de um mês e meio após a primeira abdução, Filiberto foi influenciado a ir para o mesmo local novamente. Então, telepaticamente, ele perguntou se poderia levar sua esposa, já que ela não acreditava na sua abdução, ao que foi respondido que eles consideravam Iris e ele uma unidade, ou que ela era uma com ele, e, portanto, poderia acompanhá-lo. Por volta das 3 da tarde, surge um UFO de um formato que lembrava o de um cogumelo, de cor prateada e com um diâmetro semelhante a de um vagão de trem. Ele e sua esposa foram levados a bordo dessa nave e só retornaram em torno das 5:30 da manhã seguinte. Dessa vez, ambos permaneceram o tempo todo a bordo em plena consciência. Eles puderam se lembrar de toda a experiência sem precisar de uma regressão hipnótica. Os seres que estavam dentro do UFO usavam macacões azul claro, bem justos, que cobriam seu corpo inteiro, exceto o rosto. O casal observou nesses macacões um emblema em forma de serpente no peito direito da roupa e algo como um fone de ouvido em forma de botão na orelha direita, com uma pequena antena acima. Os seres mediam um pouco mais de 1 metro, tinham olhos grandes e angulares, como os dos orientais, mas eram mais longos e se aproximavam mais do lado do rosto. Eles tinham um nariz reto normal e uma boca pequena que nunca se mexia. Eles conversavam telepaticamente com o casal, e entre si, em um idioma que parecia o árabe. O trio espirrou bastante durante o tempo que o casal permaneceu na nave, e eles explicaram que havia algo que emanava dos corpos humanos que causava isso a eles.
A sala de controle da espaçonave estava cercada por uma parede de pequenas telas tridimensionais semelhantes a TVs, mostrando muitas coisas. Outra parede estava coberta com botões coloridos, iluminados com várias tonalidades. Iris disse que chegou a se beliscar para ter certeza que não estava sonhando. Ela também perguntou a um dos alienígenas se poderia tocá-lo, e ele concordou. O material de seu traje parecia escorregadio em uma direção e áspero em outra, como pequenas escamas de peixe. Filiberto contou que os seres falaram do amor universal e que aprendeu com eles que deveria amar e ajudar seu próximo. E ele disse também que eles falaram de outras coisas, mas que seria melhor deixar para revelá-las no futuro, para que haja tempo para tudo. Por volta das 5:30 da manhã, o casal foi deixado no mesmo local onde foram levados. Nesse mesmo dia, exatamente às 10 da manhã, uma grande nave-mãe, com 2 objetos menores em forma de disco voando ao seu redor, foi vista por centenas de testemunhas no Aeroporto Internacional de Miami. A história de Filiberto Cárdenas não é tão diferente de várias outras que circulam há muitos anos. Alguns podem apontar que o protagonista foi encontrado a 26 km de distância do suposto ponto de contato e que em 2 horas apenas uma pessoa bem treinada como um atleta poderia ter percorrido essa distância. Tudo bem, mas quem nos garante que Filiberto foi encontrado exatamente onde ele disse? Será que nenhum motorista que passava pela Tamiami Trail não viu o UFO deixar aquele homem lá? Até hoje, ninguém apareceu para confirmar isso. Outros podem destacar o uso de regressão hipnótica, que permite ao subconsciente encontrar memórias perdidas de eventos traumáticos. Mas essa prática é considerada pela maioria dos especialistas e mais geralmente pela comunidade científica como um procedimento pseudocientífico, que acaba criando memórias falsas. O subconsciente estaria sob a influência de informações e sugestões fornecidas pelo terapeuta, e não seria capaz de distinguir entre memórias reais e ilusórias.